Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Sou a professora Carla, de matemática. Estarei trabalhando com vocês no turno da tarde, postando minhas aulas para as turmas do sexto ano B e C. Tá certo? Bem, nós vamos iniciar a nossa primeira aula remota, tá? Vendo os números naturais e algumas operações com os números naturais, tá? Vamos ver também alguns conjuntos que nós podemos formar com os números naturais, tá certo? Então, vamos lá começar a nossa aula. Bom, pessoal, estamos iniciando com essa letra N aqui maiúscula, ó, que representa o conjunto dos números naturais, tá? Esse conjunto dos números naturais, a gente está vendo que ele é representado pela letra N maiúscula e a gente observa ó, que ele começa a partir do número 0, tá? Então, do 0 em diante, nós vamos ter os números naturais. Então, nós temos o 0, depois o 1, o 2, 3, 4. E o que é que a gente observa aqui, ó, pessoal? Nós temos aqui esses 3 pontinhos que representam as reticências. Então, essas reticências indicam que esse conjunto ele é infinito, tá? Vou digitando aqui. Então, o que é um conjunto infinito, pessoal? A gente observa aqui que eu coloquei a numeração do 0 até o 4 e coloquei reticências. Então, quando a gente não pode determinar a quantidade de elementos que a gente tem num conjunto, eu coloquei os 4 primeiros, depois coloquei reticência. Então, quando a gente não consegue identificar a quantidade de elementos que tem esse conjunto, ele é considerado infinito, tá? Se eu colocasse assim, ó, conjunto A, por exemplo, e colocasse assim só 0,1 e não colocasse reticências. Esse conjunto aqui eu posso contar a quantidade de elementos, 2 elementos, então é um conjunto finito. No caso dos números naturais, que a gente está estudando agora, no caso dos naturais, tá? O conjunto ele tem essas reticências, então ele é um conjunto infinito. Tá certo, pessoal? Vamos para o próximo slide. Conjuntos numéricos. Então, nós vamos ter aí conjuntos números naturais. Então, nós vamos ver desses conjuntos naturais, nós vamos formar outros conjuntos que a gente chama, esses conjuntos que a gente vai formar agora de subconjuntos, tá? Então, ó, naturais, a gente já viu, naturais representado pela letra N, e é do 0 em diante. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, reticências, porque esse conjunto ele é infinito, tá? Então, vamos agora para os subconjuntos. Vamos lá? O primeiro subconjunto que aparece aqui, pessoal, é o conjunto dos naturais com um asteriscozinho, tá? Esse asteriscozinho aqui, ó. Esse símbolozinho aqui, ó. O que significa esse asterisco? Sempre que aparecer esse asterisco, o conjunto dos naturais ele não vai iniciar com o 0. Então, não vai existir o 0. Ele vai começar do número 1 em diante, tá? O próximo conjunto que a gente vai observar aqui é o conjunto dos números pares, tá? Conjunto dos números pares. Então, quem são esses números pares? Nós representamos pela letra P maiúscula e colocamos números pares iniciando a partir do 0. Então, 0, 2, 4, 6, 8, reticências novamente, porque esse conjunto ele é infinito, tá? Vamos agora para o conjunto dos números ímpares. Então, ímpares, letra representada pela letra I maiúscula,
E começamos só com números ímpares. 1, 3, 5, 7, 9. E novamente as reticências, que simbolizam que esse conjunto, novamente, ele é infinito. Tá? Então, depois do 9 aqui, viria 11, 13, 17 e assim por diante. Tá bom? Vamos passar para o próximo slide. Pessoal, a partir desse slide eu elaborei alguns exemplos, tá? De algumas situações, problemas que envolvem os números naturais e que vão envolver as operações que vocês já estudaram anteriormente, que é adição, subtração, multiplicação e divisão, tá? Então vamos para o exemplo 1. Vamos lá? Uma escola funciona em 2 turnos. No matutino, temos 1.407 alunos. Então, já vou colocar aqui no cantinho, ó. 1.407, tá? E no turno vespertino, nós temos 1.825 alunos. Quantos alunos estudam nessa escola? Então, vamos pegar agora e colocar aqui embaixo, ó. 1.825. Então, nós temos o que nesse problema? Se a gente quer saber quantos alunos nós temos no total, então nós vamos somar, colocar aqui o sinalzinho de mais, e vamos somar para saber quantos alunos nós temos no total, tá? Quando a gente tem uma soma, o que é que a gente começa? Observa que a gente começa a somar da esquerda para a direita. Então, nós começamos aqui, ó, da esquerda para a direita. Então, nós começamos com 5 mais 7, 12. Então, ó, o número 12, o que é que eu vou fazer? O 2 fica aqui embaixo e esse 1, ele vai subir para cá, ó, tá? Então, eu vou somar 2 mais 0, 2 com mais 1, 3. 8 com mais 4, 12 novamente. Então, novamente, o 2 baixou e o 1 vai subir para cá, tá? 1 mais 1, 2. Com mais 1, 3. Então, nós temos o quê? Quantos alunos estudam nessa escola? 3.232 alunos. Ok, pessoal? Vamos agora para o exemplo 2. Se Carlos tem 518 selos e Henrique tem 702 selos, quantos selos Henrique tem a mais que Carlos? Ora, Henrique é o valor maior, é 702. Então, vou colocar primeiro 702. Tá? Carlos só tem 518. Então, vou colocar Carlos aqui embaixo o valor, 518. Então, ó, a gente observa que esse exemplo agora é diferente do primeiro exemplo, porque agora eu quero saber quantos selos Henrique tem a mais. Então, para eu saber quantos tem a mais, eu vou fazer uma subtração de 702 menos 518. Então, vou fazer uma subtraçãozinha agora, tá? A subtração, a mesma coisa da adição. Eu começo da esquerda para a direita. Então, aqui, pessoal, vou subtrair 8. Não posso subtrair 8 de 2, né? Eu tenho 8, ele é maior do que 2. Então, não tenho como tirar. Então, o que é que eu faço? Acrescento a dezena aqui e vai ficar 8 para 12. Então, 8 para chegar em 12, tá faltando 4. O que eu acrescentei aqui, pessoal, vem aqui para baixo, ó. Então, em vez de ser 1 aqui, vai ser 2. E aqui, em vez de ser 0, eu vou acrescentar a dezena aqui. Então, vai ficar 2 para 10. Então, 2 para chegar em 10, tá faltando quanto? 8. O que eu acrescentei aqui em cima, pessoal, eu acrescento novamente aqui embaixo. Então, em vez de ser 5, será 6. Então, 6 para chegar em 7, tá faltando quanto? 1. Então, a resposta, ó, quantos selos Henrique tem a mais que Carlos? Ele vai ter 184. Então, pessoal, qual é a diferença entre o exemplo 1 e o exemplo 2?
No exemplo 1, nós efetuamos a adição. No exemplo 2, nós efetuamos uma subtração, tá? Então, ó, 2 exemplos de operações diferentes, tá? Vamos para o próximo slide. Exemplo 3. Exemplo 3, vamos lá. Alcides tem R$ 95,00 e quer comprar uma máquina fotográfica que custa R$ 130,00. Então, ó, quantos reais faltam para ele comprar a máquina? Então, a máquina, ela custa 130, ele tem 95. Então, nós queremos saber quanto falta. Então, nós vamos fazer uma subtração, tá? Vamos fazer uma subtração. Então, vamos lá. 5 para quanto aqui? Ó? O 0 é menor do que 5, então eu vou acrescentar a dezena. 5 para 10, 5. O que eu acrescentei aqui em cima, eu acrescento aqui embaixo. Então, vai ficar 10 para, aqui também acrescenta a dezena. 10 para chegar em 13, tá faltando 3. E o que eu acrescentei aqui em cima, vem aqui para baixo. Ó. 1 para 1, nada. Então, quantos reais faltam para ele comprar a máquina? Então, tá faltando quanto? Tá faltando R$ 35,00. Vamos agora para o exemplo 4. Comprei uma bicicleta e vou pagá-la em 5 prestações iguais de R$ 59,00. Quanto vou pagar no total pela bicicleta? Então, ó, nós vamos pegar 59 e vamos multiplicar por 5. Tá? Então, agora nós temos um exemplo de multiplicação. 5 vezes 9 dá 45. Então, o 4 ele sobe para cá, ó, aqui para cima, tá? Número 4. 5 vezes 5 dá 25, eu somo com mais 4, então dá 29. Então, o valor total que eu vou pagar pela bicicleta é R$ 295,00. Certo, pessoal? Lembrando que no exemplo 3, nós efetuamos uma subtração, tá? No exemplo 4, nós efetuamos uma multiplicação, ok? Vamos para o próximo slide. Bem, pessoal, o próximo slide nós já temos a atividade proposta, que é o exercício que vocês vão fazer, organizar no caderno de vocês para me entregar, tá bom? Então, vamos lá. Joana tem R$ 44,00 a mais que a sua amiga Nina. Quanto as duas têm juntas, sabendo que Nina tem R$ 28,00? Então, ó, vamos organizar aqui as ideias aqui do lado, tá? Nós temos, primeiro, que começar com Joana, tá? Joana, ela tem 44, tá? E Nina tem 28. Só que a Joana, ela tem 44 a mais que sua amiga Nina. Então, para a gente saber o valor exato de Joana, nós temos que somar 44 com 28, tá? Então, armando aqui essa soma, vamos armar aqui a soma só um minutinho. Vamos armar aqui 44 com 28. Vamos somar aqui, tá? 4 mais 8, 12, vai 1. 2 com mais 4, 6, com mais 1, 7. Então, esse 72 é o valor que Joana tem. O valor que Nina tem é 28.
Como ele quer saber quanto as duas têm juntas, então vamos somar 72 com 28. Então, vamos fazer essa soma aqui, tá? Quando a gente faz essa soma aqui, aí nós vamos marcar uma das alternativas que estão aí na situação problema, tá, pessoal? Então, o que vai ficar para vocês fazerem é efetuar essa adiçãozinha aqui, tá? Então, vocês vão efetuar quanto vale 72 somado com 28, tá? Lembrando que o 72 é o valor de Joana e o 28 é o valor de Nina. Ok, pessoal? Vamos para a próxima questão. Segunda questão. 2 amigos colecionam bolas de gude. João tem 17 bolinhas e Paulo tem 25 bolinhas. Quantas bolinhas de gude os dois têm juntos? Então, ó, nós vamos somar 17 bolinhas com mais 25 bolinhas, tá? Vamos fazer essa adição e o resultado vai dar uma das alternativas aqui, tá certo, pessoal? Então, somem direitinho e prestem atenção, tá bom? Vamos para a próxima questão. Um caderno tem 64 folhas e desejo dividi-lo igualmente em 4 partes. Então, ó, aqui no problema já está se dizendo o que vai se fazer, né? Vamos realizar uma divisão, tá? Quantas folhas terá cada parte? Então, nós vamos pegar 64. Deixa eu apagar aqui para fazer melhorzinho. Vamos pegar o número 64. E vamos dividir por 4. Quando a gente efetua essa divisão, nós vamos marcar uma das alternativas aqui ao lado, tá, pessoal? Vou dar um exemplo de divisão diferente desse aqui, tá? Vamos supor que a gente fosse dividir 60, tá? Vou botar aqui mais simplesinho, por 2, por exemplo, tá? Então, como a gente vai dividir, ó, 60 por 2. 60, eu começo pegando quem? O 6. Então, 6 dividido por 2 dá quanto? 3. Que 3 vezes 2 dá 6. Para 6, nada. Como aqui nós não temos mais número para baixar, então eu abaixo o 0. E esse 0 que eu acrescentei aqui, eu acrescento aqui também, pessoal. Então, por exemplo, 60 dividido por 2 daria 30. Vamos dar outro exemplo. Se eu tivesse, por exemplo, 15 dividido por 3. Então, 5 vezes 3 dá 15, para 15, nada. Então, eu sempre procuro um número que multiplicado, olha, pelo divisor aqui, dá o resultado do dividendo, ou se aproxima dele, tá? Nessa terceira questão, o que vocês vão fazer de fato é dividir 64 por 4, tá? Eu dei só alguns exemplos para vocês relembrarem divisão, tá bom? Vamos para o próximo slide. Quarta questão. Numa fazenda havia 524 bois. Na feira de gado, o fazendeiro vendeu 183. Ora, nós temos já uma primeira situação aqui, ó. Ele tem 524 e desses 524 ele vende 183. Então, nós temos aqui primeiro uma subtraçãozinha para fazer, ó. Ele vendeu 183. Então, a partir do momento que ele vendeu, eu já não tenho mais esses 524, eu vou ter menos bois, né? Então, vamos fazer essa subtração aqui, ó. 3 para chegar em 4, tá faltando quanto? 1. 8 para chegar, novamente eu boto a casa decimal aqui, ó. 8 para chegar em 12, tá faltando 4. E
Aqui eu acrescento, o que eu acrescentei aqui em cima vem para baixo aqui acrescente. Então, em vez de ser 1, vai ser 2. 2 para chegar em 5, tá faltando 3. Então, na realidade agora, ele ficou com 341. Desses 341, foi o que aconteceu. Comprou mais 266 bois. Quantos bois há agora na fazenda? Então, vamos acrescentar novamente, vamos somar com 266. Então, ao efetuar essa soma, aí a gente diz aí com quanto ele ficou. Você vai marcar uma das alternativas, ok? Vamos para a última questão, que é a quinta questão. Represente os conjuntos. Ora, números naturais. Naturais, a gente viu o quê? São números positivos, tá? Só positivos, que eles começam do 0 em diante. Então, você vai colocar 0, 1, 2 e assim por diante, não esquecendo de colocar as reticências, porque esse conjunto ele é infinito, tá? Naturais, a letra B, naturais com o asterisco. Foi que a gente falou em relação quando aparecer esse asterisco. Quando aparecer o asterisco, a gente já sabe que o conjunto ele não vai iniciar do 0. Então, ele vai iniciar do número 1 em diante, tá? Bom, pessoal, estamos terminando a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido, tá certo? Bons estudos, fiquem com Deus, um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!